A cena é familiar para quase todos que se aventuram na cozinha. Os ingredientes estão prontos, a receita na mente. O primeiro passo é picar uma cebola. O corte inicial é feito, então começa uma ardência sutil, quase imperceptível, que rapidamente se transforma em uma queimação inconfundível. Os olhos piscam, 1, 2 vezes, e sem permissão, as lágrimas começam a escorrer. Por que uma tarefa tão rotineira causa uma reação física tão dramática? Seria uma maldição que aflige cozinheiros? E a pergunta mais importante de todas: existe uma forma de impedir isso para sempre? A resposta é sim, e essa resposta não está em mitos ou truques de mágica, mas sim na ciência. Prepare-se para descobrir os fundamentos e as técnicas que vão mudar completamente a sua relação com as cebolas. A razão pela qual cebolas induzem lágrimas é um sofisticado mecanismo de defesa. No interior de suas células, a cebola armazena precursores de sabor, os sulfóxidos de aminoácidos. Em compartimentos celulares separados, ela armazena uma enzima chamada linase. Enquanto a cebola está intacta, esses componentes permanecem inertes. O ato de cortar rompe as paredes celulares, permitindo que a linase entre em contato com os sulfóxidos. Essa mistura desencadeia uma reação em cascata. Primeiro, são formados os instáveis ácidos sulfênicos. Um desses ácidos é então rapidamente convertido por outra enzima em sim-propanetial S-óxido. Este é o composto volátil que flutua pelo ar e é atraído pela umidade dos olhos. Ao se dissolver no filme lacrimal, ele forma uma solução muito suave de ácido sulfúrico, que causa a sensação de queimação. O cérebro, interpretando a ameaça, ordena a produção de lágrimas para lavar o agente irritante. Entender essa cadeia de reações é a chave para interrompê-la. A ferramenta mais importante nesta tarefa é a faca, e seu uso correto é dividido em segurança e eficácia. Primeiro, a segurança. A tábua de corte deve estar absolutamente estável. Uma tábua que desliza é perigosa. Para fixá-la, basta colocar uma folha de papel toalha úmida ou um pano fino e úmido por baixo dela. A aderência criada impede qualquer movimento. A mão que segura a cebola deve estar em formato de garra, com as pontas dos dedos curvadas para dentro, protegendo-as da lâmina. Segundo, a eficácia. A faca deve estar extremamente afiada. Uma lâmina afiada funciona como um bisturi, deslizando pelas fibras da cebola e rompendo um número mínimo de células. Uma faca cega, em contraste, esmaga e rasga o tecido vegetal, causando um dano celular massivo e, consequentemente, uma liberação muito maior de gás. A técnica de corte profissional otimiza esse princípio. A maior concentração dos compostos químicos está na raiz, portanto, ela deve ser a última parte a ser cortada. Após remover o topo e descascar, corta-se a cebola ao meio. Com a parte plana na tábua, realizam-se cortes verticais em direção à raiz, sem cortá-la por completo. Em seguida, cortes horizontais. Finalmente, corta-se na perpendicular, o que resulta em cubos uniformes. Com um mínimo de dano celular, liberando menos gás, a intensidade da reação varia entre os diferentes tipos de cebola. Essa variação está ligada à quantidade de enxofre que a planta absorveu do solo. A cebola amarela é a variedade com maior concentração desses compostos. A cebola branca ocupa o segundo lugar em potência. A cebola roxa, mais suave e adocicada, contém um nível significativamente menor de enxofre. As variedades conhecidas como cebolas doces, como a vidaília, são as menos irritantes, sendo cultivadas em solos com baixo teor de enxofre. O resfriamento da cebola por 30 minutos, na geladeira ou 15 no congelador, retarda a reação química, sendo um método altamente eficaz. Outros métodos exploram a natureza solúvel em água do gás. Cortar a cebola perto de uma torneira aberta ou ao lado de uma tigela com água fornece uma fonte alternativa de umidade para o gás reagir. É um método funcional, mas possui uma desvantagem. Parte dos compostos de sabor da cebola pode ser perdida. A ventilação, seja por um ventilador ou exaustor,
Desvia o gás antes que ele chegue ao rosto. A barreira física, como óculos de natação, é a solução mais garantida, pois impede o contato. Curiosamente, usuários de lente de contato muitas vezes relatam um efeito reduzido, pois as lentes atuam como uma barreira protetora. Existem muitos mitos sobre como evitar o choro ao cortar cebola. Acender uma vela, segurar um palito de fósforo ou um pedaço de pão na boca. São alguns exemplos. Do ponto de vista científico, esses métodos são ineficazes. A vela, teoricamente, queimaria parte do gás, mas o volume de gás liberado é muito maior do que a pequena chama consegue consumir. Da mesma forma, a capacidade de absorção de um pedaço de pão ou de um palito é insignificante em comparação com a quantidade de gás no ambiente. O que pode ocorrer é que, ao se concentrar nessas ações, a pessoa tende a respirar mais pela boca, diminuindo a inalação do gás pelo nariz, o que pode ter um efeito placebo mínimo, mas não resolve a causa principal do problema: o contato do gás com os olhos. Agora que as técnicas cientificamente comprovadas foram apresentadas, a experimentação na sua própria cozinha é o próximo passo. Qual desses métodos parece ser o mais prático para a sua rotina? O resfriamento da cebola, a técnica de corte apurada ou talvez uma combinação de vários deles? Cada cozinha e cada cozinheiro tem seus próprios segredos. Existe alguma outra técnica, talvez um truque de família, passado por gerações, que funciona para você e que não foi mencionado aqui? A troca de conhecimento é uma das partes mais ricas da culinária. Por isso, a sua participação é muito valiosa. Deixe um comentário abaixo, compartilhando os resultados dos seus testes, suas dúvidas ou aquela dica de ouro que só você conhece. Vamos criar juntos um grande acervo de soluções. Dominar o corte da cebola é mais do que apenas evitar o choro. É um símbolo de controle e técnica na cozinha. Com o conhecimento apresentado, essa tarefa não será mais um problema. Se este guia foi útil, se trouxe um novo entendimento e uma solução prática para o seu dia a dia, demonstre seu apoio clicando no botão Gostei. É um gesto simples que ajuda a levar este conhecimento para mais pessoas. E para não perder os próximos guias, segredos e técnicas culinárias que serão revelados aqui, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será avisado em primeira mão. Sempre que um novo vídeo for ao ar, o conhecimento é o principal ingrediente. Até a próxima!